Amém? Quem estava aqui ontem pela noite? Amém? Tivemos um culto abençoado. Amém? Amém ou não, gente? Vocês que têm que dizer. Aleluia. Você lembra do que a gente tratou ontem à noite? Acerca de identidade, acerca de propósito, acerca de um tempo propício que nós estamos vivendo. Amém? Que nós chamamos de avivamento. Você lembra disso? Aleluia. Eu creio de fato que estamos vivendo esse momento propício para o mover do Espírito Santo, para o agir de Deus. E a gente falou ontem acerca da importância da gente se reconhecer na identidade celestial que nós temos. Que identidade é essa? Nova criatura, filho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ei, eu estou falando com você, meu irmão. Diga comigo, sou eu. Aleluia. Mas não somente identidade, mas também propósito. Porque Ele mudou a nossa identidade e nos entregou o quê? O ministério da reconciliação. Está nas nossas mãos, amém? O chamado, o propósito. A gente falou que chamado não é só estar aqui atrás, não. Tem tanta coisa aí fora que a gente precisa fazer, fora das quatro paredes da igreja, amém? Aleluia. Mas sabe, existe algo ao redor de todo esse contexto, desse contexto de avivamento que nós estamos inseridos, nesse contexto de identidade, de propósito, de chamado. Aleluia. Me pergunte o que, João? Mais forte, o que? Vai comigo lá em João capítulo 14. Glória a Deus. João capítulo 14. Rapaz, eu creio que se Deus não lhe pegou ontem à noite, você vai se preparar, porque hoje vai ser mais forte, amém? Tudo de Deus é sempre para mais e nunca para menos. João 14, no verso 16, vamos lá. Você vai entender do que eu estou falando. Você abriu? 14, 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós para sempre. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, meu irmão. Diga comigo, o Espírito Santo. Aleluia. Sabe, eu fico imaginando nesse contexto, Jesus aqui falando aos discípulos. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, porque se você parar para pensar, a trajetória de Jesus junto com os discípulos, aquele relacionamento, os discípulos tinham muita segurança em Jesus. Era a figura de um líder, era uma figura que trazia segurança, que tinha sempre um conselho na ponta da língua, que tinha sempre a resposta certa, que tinha sempre o poder sobrenatural disponível para solucionar o que fosse. Amém? Quando os discípulos não sabiam mais para onde correr ou a quem recorrer, eles lembravam: ei, Jesus tem a resposta. A gente vê isso em alguns versículos. Por exemplo, quando eles estão naquele barco e de repente começa aquela tempestade e os discípulos não sabiam mais o que fazer. Para quem eles foram procurar a resposta? Jesus. Mestre, faz alguma coisa, vamos morrer aqui. E ele se levanta e acalma a tempestade. Outro versículo, está lá Jesus ministrando às multidões, e os discípulos começam a perceber: rapaz, esse povo está aqui acompanhando a gente, faz tempo que não come, como é que a gente vai fazer? Jesus despede esse povo, a gente não tem o que fazer, não tem alimento, eles vão morrer de fome. E Jesus vai lá, e através do poder do Espírito Santo ocorre aquela coisa maravilhosa, que é a multiplicação dos pães. Aleluia. Outro momento, os discípulos vão lá tentar expulsar o demônio de um rapaz, e tomem orar e sei lá o que eles fizeram, e o Satanás não saía do rapaz. Para quem eles correram? Jesus. Jesus, não conseguimos expulsar esse demônio. Lá vai Jesus. Ele dá uma ordem e o demônio sai e o rapaz é libertado. Aleluia. Então eu fico imaginando os discípulos com essa referência em Jesus, de alguém que tinha um conselho, que tinha um poder, que tinha sabedoria, que tinha a resposta certa em qualquer situação. Você entende o que eu estou falando? Mas de repente Jesus chega com um papo diferente e começa a dizer: ei galera, está chegando a minha hora. Eu vou morrer, eu vou para o céu, eu vou partir para o meu Pai.
Aleluia. Eu fico pensando na cabeça dos discípulos, eles pensando, rapaz, e agora? E agora? O nosso líder se vai, aquela pessoa onde nós encontramos a resposta, o conselho, aquele guia, ele está indo embora. Eu fico imaginando a angústia por eles ficarem pensando, rapaz, e agora? A gente vai ficar à mercê, a gente vai ficar sem a figura de Cristo. Aleluia. Mas Jesus diz, ei, calma, não vos deixarei órfãos, eu enviarei um que é semelhante a mim. Aleluia, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque não o vê, mas vós conheceis, e Ele estará em vós, convosco, para sempre, para sempre, para sempre. O Espírito Santo. Tem uma hora que eu acho interessante que os discípulos ainda tentam pelejar com Jesus, mas Jesus, não faça isso, não se vá. E Jesus diz, ei, calma, é necessário que eu vá para que Ele venha. Ei, era só um Jesus atendendo ali 12 discípulos. Mas a partir do momento que Jesus vai, nós fomos reconectados com Deus. E a própria presença, a própria essência que operava em Jesus, passa a operar dentro de cada um de nós. Aleluia. O diabo tinha um problema com um único ungido. Agora ele tem milhares de ungidos ao redor de todo mundo, operando através dos dons do Espírito, frutificando, aleluia, e destruindo as obras do diabo. Você entende como o plano foi tão perfeito? Eu acho que o diabo ficou com a cabeça rodando, sem entender o que estava acontecendo. Aleluia, aleluia. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Aleluia, eu estou animado, meu irmão. Vamos comigo lá em 2 Coríntios. Esse é outro versículo que me fala muito para mim acerca do ministério do Espírito Santo. 2 Coríntios 3. Segundo aos Coríntios 3, verso 7. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Você abriu lá? Então vamos ler. Olha o que ele diz. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto que os filhos de Israel não podiam sequer fitar a face de Moisés, por causa da glória em seu rosto, ainda que desvanecente, transitória. Verso 8. Mas como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Aleluia. Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte já não resplandece diante da atual e sobre-excelente glória. Aleluia. Olha só, olha aqui para mim. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele diz, olha, o ministério da morte, lembra das letras em pedras? Gravado com letras em pedras, dos 10 mandamentos, você lembra disso? Ministério da morte, está falando da lei, está falando da antiga aliança. Amém? Diga comigo, antiga aliança. Então Paulo fala, olha, a antiga aliança, o ministério da morte, as letras em pedras, tudo isso foi revestido de glória, ao ponto que os filhos de Israel não podiam nem olhar para a face de Moisés, por causa da glória em seu rosto. Diga comigo, uau. Mané que tem esse costume. Aleluia. A glória no rosto de Moisés brilhava literalmente, e os filhos de Israel ficavam olhando. Sabe quando você tenta olhar para o sol de meio-dia e você não consegue focar? Eu creio que era mais ou menos essa a sensação. Aleluia. E o que acontecia? Quando Moisés, na antiga aliança, ia subir no monte para falar com Deus, inclusive a Bíblia fala que o monte tremia, tinha nuvens com aspecto de fogo. Meu irmão, era tanta glória que o povo de Israel tinha medo daquilo e dizia, ei Moisés, vai lá, tu fala com ele, depois tu diz a gente como é que foi. E Moisés foi, e ele entrava naquele ambiente da presença, e a Bíblia diz que ele ficava lá em comunhão com Deus muito tempo, muitos dias, mas quando ele descia dali, aquela glória vinha impregnada no rosto de Moisés, literalmente brilhando. O cara descia do monte com o rosto brilhando.
E o povo não conseguia nem fitar a face de Moisés. E Paulo faz essa comparação. Ele diz: olha, se a antiga aliança foi dessa forma, foi revestida de glória, uma aliança que não produzia vida, mas produzia morte, que não tinha o poder de justificação, assim como a nova aliança. Ele diz: se essa aliança de promessas inferiores, uma aliança inferior, foi glorificada ao ponto que os filhos de Israel nem podiam fitar a face de Moisés. Verso 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Uau! Eu costumava olhar para isso e eu pensava: rapaz, vamos lá, eu estou debaixo da nova aliança. A aliança que Paulo fala aqui, o ministério do Espírito Santo, é a nova aliança, amém? Estamos na dispensação do Espírito Santo, vivendo essa nova aliança, graças a Jesus Cristo, amém? Eu pensava, eu debaixo da nova aliança, filho de Deus, cheio do Espírito, e Moisés na antiga aliança, numa aliança inferior. Se o cara tinha comunhão com Deus e ficava com o rosto brilhando, eu, quando estiver em comunhão, orando no meu quarto, eu tenho que ficar com o meu corpo todo brilhando. Eu pensava dessa forma. Diga comigo: sabe de nada, inocente. Aleluia. Estou brincando com você. Mas eu dou glória a Deus pela vida de um homem chamado pastor Luciano Subirá. Quem conhece? Um dia eu vi ele ministrando uma mensagem com esse versículo que me esclareceu muita coisa. Ei, você jovem dessa geração, existem referenciais maravilhosos aqui na igreja, fora da igreja. Se espelha em gente que está dando fruto, meu irmão, porque não tem erro não. Você tem uma liderança maravilhosa, um pastor maravilhoso, um corpo de líderes maravilhoso. Então pega junto, se espelha, porque você vai avançar, meu irmão. E um dia eu estava assistindo essa ministração e ele começou a tratar algumas coisas que eu quero falar com você também nesta noite. Quando eu olhava para esse contexto da glória da nova aliança ser maior do que a glória da velha aliança, eu pensava que era algo exterior. Porque você concorda comigo que aquilo que é exterior chama a nossa atenção? Aquilo que é miraculoso, aquilo que é sinal, é maravilha. Cara, o rapaz estava lá com o rosto brilhando. Tudo isso chama muito a atenção, você concorda comigo? Mas quando a gente desce um pouquinho, você vai lá comigo para o verso 17. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora foca comigo no verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como que por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, a mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei se você já entendeu, mas se você voltar comigo lá no verso 7, olha o que ele vai dizer: o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, de forma que os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés, por causa da glória em seu rosto, ainda que desvanecente, transitória. Diga comigo: transitória. O que é algo transitório? É algo que se acaba, é algo que se dissipa. Você entende? E por que Paulo fala de rosto descoberto? O que tem a ver no verso 18? Quando Moisés descia do monte com o rosto brilhando, ele percebeu que aquele brilho, aquela glória ia se dissipando, porque era transitório, porque era desvanecente. O que ele fazia? Ele cobria o rosto, para que o povo de Israel não visse que a glória estava se acabando, estava desvanecendo. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo fala: mas todos nós, com o rosto descoberto. Por quê? Porque a gente não precisa esconder uma glória que é transitória. Pelo contrário, olha só, refletindo como que por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Ei, meu filho, a glória da nova aliança, ela é progressiva, ela não é desvanecente, ela não se acaba, é de glória em glória. Aleluia. A própria imagem dele. Aleluia. É algo que acontece por dentro, através da presença do Espírito Santo, que vai nos transformando de glória em glória, a própria imagem de Cristo. Uau. Uau. Não sei se você já entendeu,
Mas deixa eu te dizer uma coisa, o maior milagre do mundo não foi Moisés abrir o mar vermelho, não foi Elias fazer descer fogo do céu, não é um paraplégico andar. Não, meu irmão, o maior milagre do mundo é um homem numa condição miserável de pecado, preso pelo diabo. Quando ele crê com o coração e confessa com a boca Jesus Cristo, na mesma hora ele é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E não somente isso, o Espírito de Deus, o próprio Deus, vai fazer morada dentro dele. Uau! Meu Deus do céu! Esse é o ministério do Espírito Santo. Uma transformação interior. Por que eu estou falando desse negócio interior? Ei, se a gente parar para pensar, aquilo que é exterior passa, é transitório. Lá no contexto de Moisés, o povo que estava sendo liberto do Egito, que passou pelo deserto, esse povo viu milagre, meu irmão, de todo que é tipo. Viu descer fogo do céu nas pragas, viu o mar se abrir no meio, viu o alimento cair do céu, o maná cair do céu. O que é de milagre aquele povo viu. Mas qual foi o resultado? Nunca se viu um povo tão murmurador, tão rebelde, tão desobediente. Você entende? Por isso que na nova aliança não é algo simplesmente por fora, mas é algo que acontece por dentro. Aleluia, somos transformados de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, a sua própria imagem. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais, até ser dia perfeito. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Oh, aleluia, que plano perfeito, meu irmão. Nós pecamos, Ele envia Jesus, restitui, paga o preço. Mas não somente isso, a gente se pergunta, mas e agora? Vamos ficar sozinhos? Vamos ficar sozinhos? Vamos ficar órfãos? E agora? Calma, calma, calma. Eu vou enviar alguém que é semelhante a mim, o Espírito Santo. E cada um de nós possui o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habitando dentro de você. Nos transformando de glória em glória a sua própria imagem. Glória a Deus. Você está vivendo um processo de transformação, meu irmão. Refletindo como que por um espelho a glória do Senhor. Você entende isso? Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando sobre a obra do Espírito Santo? Ontem falamos de identidade, de propósito e do contexto que estamos vivendo nesses últimos dias. E como eu te falei, a gente não pode estar alheio a tudo que está acontecendo, a tudo que Deus quer fazer e inaugurar nesse tempo, amém? Mas talvez você fique se perguntando, amém, João, eu entendo, eu preciso entender a minha identidade em Deus, de filho, de nova criatura. Eu preciso assumir o meu chamado, o meu propósito, cumprir a carreira. Mas como? Mas como? Como eu vou fazer isso? Olha só no início desse texto, no verso 5. Olha o que Paulo fala. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus, oh aleluia, o qual também nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, aleluia. De onde vem a capacidade? Vem dele. Olha só, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele nos criou, nós pecamos. Ele nos restituiu através de Cristo. Ele nos entregou identidade. Ele nos entregou um propósito. O ministério da reconciliação está aqui nas nossas mãos. Ah, Senhor, mas como vamos fazer isso? Olha aqui, meu filho, o Espírito Santo, que te capacita, que te habilita como ministro de uma nova aliança. E Ele de antemão preparou boas obras para que a gente andasse nelas. E Ele que foi responsável por tudo, Ele ainda te galardoa por cumprir isso. Meu Deus do céu. Você entende? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus, meu irmão. Eu disse uma vez numa ministração, olha, você se orgulhar ou se ensoberbecer no mau sentido daquilo que Deus está fazendo na tua vida é como você colar numa prova e tirar 10 e ficar se achando. Ei, não foi você, meu filho. Não é você, você é só um instrumento. Aleluia. Aleluia.
você assume a tua identidade em Deus de filho. Você se agarra ao propósito, tua percepção de mundo muda. Tudo afunila para cumprir o chamado. É o propósito, é só isso que você vê. Aleluia. E como você vai fazer? Fica tranquilo. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei um consolador, um guia, um conselheiro, a fonte do poder de Deus para operar através de você. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Eu quero que você abra comigo. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 11. Você está sendo abençoado, meu irmão. Vou ler mais alguns textos para você sair daqui entendendo, convicto da importância dessa presença em nossas vidas. Capítulo 11, verso 11. Eu sempre achei muito curioso esse versículo. Você abriu lá? Mateus 11, 11. Olha o que vai dizer Jesus falando aqui. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Olha que interessante. Daqueles nascidos de mulher, Jesus diz, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Você parou para pensar já nesse versículo? Eu não sei você, mas eu ficava pensando, rapaz, o que João fez de tão especial? Quem era João? Era um profeta que vivia com as roupas estranhas, que comia gafanhoto e mel, com dietas altamente diferentes no mínimo. Vivia no deserto pregando arrependimento, o cara era bruto. O povo vinha e dizia, ei, raça de víbora, se arrependei-vos. Aleluia. Hoje em dia, se falar dessa forma, muita gente sai da igreja, né? A gente não pode ser essa geração mimimi não, gente. Às vezes tem que ser duro mesmo, às vezes tem que tirar o mal pela raiz, meu irmão. Tem gente que eu vejo, eu saí da igreja porque o pastor falou isso e isso, não sei o que. Meu irmão, me ajude. Se você sai da igreja porque alguém fez alguma coisa, é porque você nunca esteve lá por causa de Cristo. Você entende? Você não está aqui por causa de pessoas, por causa de fulano ou ciclano. Você está aqui porque você entende. Você precisa ser alimentado, você precisa correr a carreira, você precisa avançar por causa de Cristo. Fecha aspas. Amém. João Batista não fez nenhum milagre, pelo menos documentado na Bíblia. Não tinha nada de especial. Pregava arrependimento, batizava nas águas e tinha uma vida um pouco diferente, um pouco estranha. Mas Jesus olha para esse camarada e diz, ei, não houve ninguém nascido de mulher maior do que João. O que ele está dizendo? Nem Noé, nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, nem Davi. Os caras que fizeram milagres, que lideraram exércitos, que salmodiavam como Davi, nenhum deles é maior do que João Batista. E eu me perguntava, rapaz, por quê? Vamos para a resposta? Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, verso 13. Esse contexto é quando o anjo do Senhor aparece ao pai de João Batista, Zacarias. E olha o que ele vai falar. Verso 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e porás o nome de João Batista, amém? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Olha o verso 15. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, e olha agora, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Aleluia. Qual era o diferencial de João Batista? A presença do Espírito Santo. Oh, aleluia. Não tinha ninguém até aquele momento maior do que João, porque João hospedava a própria essência de Deus, o Espírito Santo. Às vezes leio esse versículo e fico imaginando o pequeno João Batista fazendo uma dancinha no Espírito no ventre da mãe. Como é que o cara é cheio do Espírito Santo desde o ventre materno? Que loucura. Aleluia. O grande diferencial da vida de João era a presença do Espírito Santo. Isso me lembra uma historinha que Painho, na intimidade às vezes eu chamo de papai, que Painho conta acerca do jumentinho.
Ele falando que aquele jumentinho que Jesus estava com ele, né? O jumentinho entrou na cidade e ele viu aquela festa, todo mundo fazendo assim, adorando, regozijando a presença, e ele andando no meio da multidão e todo mundo fazendo alegria. E aquele jumentinho ficou alegre, ele saiu. E no outro dia ele foi retornar para a cidade. E quando ele entrou, o povo batendo, o povo exortando ele, tirando ele dali, querendo tirar ele dali da cidade. E ele foi angustiado para a mãe perguntar: ô mãe, eu fui naquele dia, todo mundo se alegrou com a minha presença, agora eu fui de novo e todo mundo tá de mal comigo, tá me tirando, tá me xingando, enfim, tá me batendo. E ela falou: é, meu filho, sem Jesus você é só um jumentinho. Amém? Aleluia. Ei, meu filho, sem Jesus você é só um jumentinho. Essa presença que carregava a própria essência de Cristo está dentro de você. E sem ela, meu irmão, nós não somos nada. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Existe mais um versículo que eu quero ler contigo antes da gente fluir com mais tranquilidade. Mateus, no capítulo 13, no verso 11. Glória a Deus. Diga comigo: o Espírito Santo habita em mim. Mateus 13, verso 11. Aleluia. Rapaz, eu acho que eu confundi, acho que é Marcos. Deixa eu olhar aqui. Isso, Marcos, desculpa aí, gente. Marcos 13, 11. Aleluia. Vamos lá. Marcos 13, capítulo 13, verso 11. Isso aqui é Jesus anunciando aos discípulos acerca dos últimos dias. E dentro daquela conversa ele falou isso, eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte: olha, quando pois vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de falar, pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Aleluia. Então você pode se perguntar: mas João, como vai ser? Fica tranquilo, não é você que fala, é o Espírito Santo. Aleluia. O que a gente tem que desenvolver? Apenas aprender a depender dele. Apenas aprender a ouvir a voz, a fluir junto com ele. Ah, João, como eu faço isso? Ei, meu filho, é Bíblia e oração, não tem segredo. É Bíblia e oração. Um dia desse eu estava refletindo e Deus tratou algo comigo que a gente tem que começar a despertar. Eu não quero que você levante a mão, mas você só pense com você mesmo. Quantos daqui já leram a Bíblia completa? Não levanta a mão, pelo amor de Deus, porque senão a gente vai denunciar, né? Mas se a gente fosse ver e fosse levantar a mão, você vai ver que seria uma minoria, infelizmente. Eu falo isso porque eu já fiz esse teste em outros lugares. Ei, meu filho, a Bíblia é nosso manual de vida. Não adianta a gente, claro, é muito importante ler os livros de Kenneth Hagin, de grandes autores, mas a Bíblia é o nosso manual, é a pedra angular que a gente tem que se posicionar nela. Aleluia. Quer conhecer a voz e a vontade de Deus através do Espírito Santo? É Bíblia e oração, intimidade. Glória a Deus, você entende isso? A gente falou um pouco disso ontem à noite. Aleluia. A gente tem que se aperceber dessa presença que já está dentro de nós. Porque é diferente você ter a informação que essa presença está em você e você ter consciência do poder que você carrega. Certa vez eu estava ouvindo a ministração do pastor Humberto. Quantos conhecem o nosso pastor Humberto? Uma bênção referencial na minha vida. E eu lembro que ele falava o seguinte. Ele dizia: rapaz, às vezes eu chego diante do espelho, né, daquele jeito dele. Eu olho para o espelho e digo: Humberto, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você. Eu olhei para aquilo, eu sou meio enxerido. E quando eu cheguei em casa eu fui fazer a mesma coisa. Eu olhei no espelho, né, aquele cara muito bonito, muito elegante. Ei, autoestima é tudo, meu irmão. Se você não se considerar bonito, ninguém vai considerar. Amém? Assim como um homem se vê, assim ele é, não é, pastor?
Ele falou aqui ontem à noite. E então eu olhei para aquele cara bonito, olhei nos olhos dele e disse: ei, João, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você. Sabe, meu irmão, eu reconheço que naquele momento, olhando nos meus olhos, a minha expressão espontânea foi de surpresa. Aquela expressão assim. Por quê? Tinha a informação, o Espírito de Deus habita em mim, mas não tinha a consciência. Tinha o Logos, mas não tinha o Rema, não tinha aquilo como algo revelado dentro de mim. E é tão perigoso a gente viver somente por informação, porque na hora da pressão a informação não te sustenta. O que sustenta? Rema, palavra revelada. Aleluia. Não adianta você saber que você é casa de Deus, você tem a presença do Espírito, se você não tem consciência do poder que está dentro de você. Eu gosto de um exemplo que Pai costuma dar. Ele diz: olha, se você está andando num lugar, sei lá, escuro, e você vê uma pessoa assim, ó, assim, como quem procura alguma coisa que perdeu. Se você tem um celular na sua mão, o que você faz? Prontamente você faz isso. Amém? Concorda comigo? Você liga a lanterna aí, posso te ajudar a perder o quê? Por quê? Porque você sabe, você tem algo, você tem uma ferramenta que pode ajudar naquela necessidade. E porque muitas vezes a gente está mais consciente do celular que a gente carrega do que o Espírito Santo. Porque existe tanta necessidade aí fora, pessoas em várias esferas diferentes, e você vê e passa reto. Quando na verdade você devia ativar esse poder que está dentro de você. Ei, está precisando de alguma coisa? Eu tenho a resposta. Você entende? Aleluia. A gente falou muito ontem sobre avivamento. Mas eu creio que esse avivamento só virá quando a gente tiver essa consciência do poder que a gente carrega. Ei, nós somos uma grande dispensa espiritual. Em nós as pessoas precisam encontrar salvação. Em nós as pessoas precisam encontrar cura, encontrar libertação, encontrar um conselho de sabedoria. Diga comigo: em mim as pessoas precisam encontrar a resposta. Aleluia, porque a resposta habita dentro de você. Aleluia. Eu gosto de uma frase do pastor Humberto. Ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui a frase completa: um homem que hospeda Deus dentro dele, ele não pode ser normal. Um homem que hospeda a própria presença de Deus dentro dele, ele não pode ser normal, meu irmão. Você entende? E a gente precisa ter consciência dessa presença. Eu lembro como se fosse hoje, um dia. Como eu falei ontem, eu fui líder de teatro lá nos adolescentes durante um tempo, já faz alguns anos. Mas eu lembro uma determinada conferência, um acampamento, não lembro agora o que era. Mas o tema daquele evento era acerca do Espírito Santo. E aí eu lembro que, descer um pouquinho. Eu lembro que, sabendo da nota que tinha da liderança para o evento acerca do Espírito Santo, eu fui lá, responsável pelo teatro, eu fui criar uma peça para falar, para abordar acerca daquele tema. Eu lembro que eu me sentei, para começar a escrever. E na mesma hora, o Espírito falou no meu coração: como você vai falar de alguém que você não conhece? Eita Jesus. De vez em quando ele vem com aquela, no vazio. Oh, glória a Deus. Mas é bom demais, meu irmão. E naquela hora, aquela tristeza santa me consumiu, aquela tristeza que gera arrependimento, amém? Eu fiquei refletindo. Eu comecei, antes de começar a escrever, eu comecei a buscar conhecê-lo, a ter intimidade, a investir tempo, conhecendo essa figura do Espírito Santo. Aleluia. E começou a fluir aquela peça, eu comecei a escrever, e eu sei que não partiu de mim, mas era a tradução do sentimento do próprio Espírito Santo. Ah, João, o Espírito Santo tem sentimento? A Bíblia diz: ei, não entristeça o Espírito Santo. Ou seja, tem sim. Ele se alegra com você, mas se você falhar, ele se entristece com você. Você entende? Eu vou entrar no personagem agora só para tentar te refletir isso. Na peça eu fiz o Espírito Santo, e ele dizia mais ou menos assim: do que adianta um conselheiro se você não escuta a minha voz?
ajudador se você não busca a minha ajuda. Do que adianta os dons e o poder se você insiste em viver uma vida natural. Do que adianta a presença do Espírito Santo se você a ignora por completo. A igreja sem o Espírito Santo está morta. Aleluia. Nessa hora tinha alguns personagens que simbolizavam a igreja e eles caíam no chão. E o ambiente ficava mais ou menos como esse, o grilinho cantando e todo mundo em silêncio, refletindo. Quantas vezes a gente negligenciou essa presença, meu irmão? Quantas vezes, quando ninguém estava olhando, quando o pastor não estava vendo, quando a liderança não estava vendo, você teve aquela atitude que se alguém estivesse vendo, você não faria. Mas como a gente ainda não tem a plena consciência de que tem alguém vendo aqui dentro, não somente vendo, mas se entristecendo com aquilo que você está fazendo. Eu não estou te jogando condenação, eu também tive que me moldar a isso, mas a gente tem que entender, nós carregamos a própria presença dentro de nós. E na antiga aliança isso era tratado de uma forma tão séria, a ponto que teve um momento lá que o cara foi tocar a arca da aliança, onde estava a presença de Deus, e ele caiu morto. E a presença do Espírito Santo agora está aqui, ó. Somos casa, somos morada dele. Aleluia. Não podemos ser levianos com essa presença. Aleluia. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em mim e habita em você, em você, em você, em você. Glória a Deus. Existem algumas coisas para acontecer aqui nessa noite. Eu sei que está totalmente a par do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. O vento sopra como quer. Nesse momento eu queria que você rapidamente, antes da gente continuar, fizesse uma oração. Só se eventualmente você precisa se arrepender de alguma forma no teu relacionamento com o Espírito, se você talvez tenha ignorado essa presença durante algum tempo, eu não sei. Mas reflete rapidamente e faz essa oração. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque você é misericordioso. Nos perdoa, Pai, se em algum momento nós fomos levianos com essa presença tão poderosa que habita em nós. Aleluia. Eu declaro essa consciência da presença sobre a vida de cada um nesse lugar. Oh, aleluia. Sabemos que essa presença habita em nós e estará conosco para sempre. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, existe algo que eu também estava meditando. Aleluia. Como eu te falei ontem, eu gosto e sempre busquei conhecer e entender e tive curiosidade acerca dessas histórias de avivamento. Aleluia. A gente até comentou ontem acerca do grande avivamento da Rua Azusa. Você lembra disso? Aleluia, fica comigo. Eu vou te contar um pouco da história de um cara que foi um dos líderes desse avivamento, chamado William Seymour. Você já ouviu falar de William Seymour? Aleluia. Aleluia. Quem era Seymour? William Seymour foi um cara que nasceu numa sociedade altamente racista. Lembra aquela época nos Estados Unidos onde tinha banheiro de homem e de mulher, mas também tinha de negro e de branco? Pronto, é nessa época. Altamente racista. Ele nasceu nessa época e ele era negro, filho de ex-escravos. Então ele era um negro, filho de ex-escravos numa sociedade altamente racista. O cara era cego de um olho e semi-analfabeto. Tá bom pra você? Alguém que tinha tudo para não ser ninguém, para não ser nada. Tinha todas as desculpas, todas as razões para não ser ninguém, para não dar em nada.
Você está comigo? Aleluia. Oh, aleluia. Mas Deus parece que gosta de pegar aqueles que não são para confundir os que são. Aqueles que não têm nada aparentemente, para que neles se manifeste o poder e a força do nosso Deus. Aleluia. E esse homem, ele se converteu. Ele começou a buscar o ministério. E em um determinado ponto da vida dele, ele começou a ficar tão intrigado com esse negócio do Espírito Santo. Porque naquela época a igreja estava reformada. A igreja já entendia que a salvação é pela fé, é pela graça, mas ainda estava engessada porque não compreendia o mover do Espírito Santo. E esse homem abria a Bíblia dele lá em Atos capítulo 2 e lia. Estavam todos reunidos em um só lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e desceram sobre ele línguas como que de fogo, e passaram a falar em outras línguas. Ele lia aquilo e aquilo começava a gerar um sentimento de inconformismo no coração dele. E se você for ler histórias de avivamento, você vai ver pessoas inconformadas com o nível atual. Aleluia. Inconformado. Ele olhava para a igreja e dizia: rapaz, tem mais, tem uma presença, tem um poder que a gente ainda não está desfrutando. E esse homem, com tanta sede, com tanta fome daquilo, ele foi procurar alguém que pudesse trazer alguma revelação, algum ensinamento. Aleluia. E ele encontrou um homem que estava ministrando acerca do Espírito Santo. Esse homem tinha uma espécie de curso, uma espécie de escola. E ele foi lá animado porque ele queria aprender, ele estava sedento, ele tinha fome, tinha sede. E ele chegou lá e disse: rapaz, como é que eu faço? Eu quero participar desse negócio, eu quero ouvir, eu quero aprender sobre o Espírito Santo. E a informação que ele teve foi o seguinte: rapaz, não vai dar não, ó. Porque você é negro e a gente só tem uma turma de gente branca. Imagina, meu irmão, você recebendo essa informação. Não sei você, mas eu acho que eu faria um barraco ali. Não, Deus me livre. Misericórdia. O crente não faz barraco não, amém? Mas eu não sei você, eu ficaria angustiado, com raiva, com daquela situação, você entende? Mas sabe o que ele disse? Rapaz, faz o seguinte, me coloca no corredor, deixa a porta aberta, eu fico sentado lá, mas me deixa ouvir isso, me deixa aprender. E ele foi lá naquela condição humilhante. Imagina você num corredor, separado de todo mundo, assistindo algo pela brecha da porta. Mas ele não estava nem aí, meu irmão. Era sede, era fome, era um inconformismo tão grande. E ele passou por aquele período de reuniões ali, escanteado, assistindo ali de fora. E no final, aquele pregador, ele impunha as mãos sobre aquelas pessoas para que eles fossem batizados. Mas adivinha? Ele disse: ei, minha vez, ora por mim. Infelizmente não vai dar, porque você é negro. Misericórdia, amém. Mas ele não parou por aí. Ele continuou sedento, continuou com fome. E mesmo sem ser batizado, o cara pregava sobre o Espírito Santo. Aleluia. E às vezes o que eu fico um pouco intrigado é porque esse povo, eles tinham uma revelação às vezes tão inicial ainda, mas eles faziam um resultado tão grande. E a gente, com a palavra revelada, fé, cura, tudo a gente tem já desmiuçado para nós o que nós temos feito. Você entende, meu irmão? Mas esse cara começou a ministrar e ele foi chamado para algumas reuniões. E quando ele começava a falar de Atos capítulo 2 do Espírito Santo, o povo dizia: ei, meu filho, vaza, só aqui você não vai falar, aqui não. Mas sabe, quando aquela pequena oportunidade que ele teve, quando ele começou a falar naquela primeira reunião, algumas pessoas que tinham aquela mesma chama no coração se identificaram com ele e se juntaram com ele numa casa, algo simples, 15, 20 pessoas, algo semelhante a um culto familiar. Se tem uma coisa que eu aprendi é o seguinte: simplicidade não significa ausência de poder. Simplicidade não significa ausência de poder, pelo contrário, meu irmão. Eu falo isso porque eu tenho uma referência de simplicidade dentro da minha casa, que é o meu pai. Amém? E mesmo de forma tão simples, eu vejo os pensamentos, as atitudes e as falas cheias e carregadas de poder. Amém? Aquele culto familiar, 15, 20 pessoas reunidas. De repente, Seymour se levanta,
Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e ele começou a falar, ele começou a ministrar, e de repente naquele lugar a presença do Senhor se fez presente ali, manifesta. Aquele povo começou a ser batizado, meu irmão, começou a falar em outras línguas, alguns começaram a profetizar. Tinha uma mulher lá que nunca tinha aprendido a cantar ou tocar, ela pegou um piano velho, começou a tocar e cantar em outros idiomas. Aleluia. Os vizinhos ouviram o barulho, foram lá reclamar. Quando bateram na porta que abriu, aquela presença encharcou eles de uma forma, meu irmão, que eles se ajoelharam e começaram a chorar, se arrependendo dos seus pecados. Existem relatos de pessoas que estavam a quilômetros, a quarteirões de distância, mas que foram impactados por aquela presença. Se ajoelharam chorando, se arrependendo, sei lá, para o meio fio, para o poste. Aleluia. Eu não sei você, meu irmão, mas eu creio que isso também está disponível para os dias de hoje. Aleluia. E aquele movimento santo naquele lugar, isso foi documentado até nos jornais. Pessoas olhavam e ligavam para os bombeiros dizendo: ei, está tendo um incêndio aqui numa casa. Aleluia, está pegando fogo. E está mesmo, mas água não ia dar jeito não. Aleluia. E aquele povo envolvido com aquela presença, imagina a igreja engessada por tantos anos, de repente um povo encontra o poder, o mover, o fogo do Espírito. Oh meu Deus, deve ter sido tão maravilhoso. Sabe quanto tempo durou aquele culto? 2, 3, 4, 10 horas, 11, 12. Um dia, 2 dias? Não, 3 dias. 3 dias, meu irmão. E só acabou porque o piso da casa cedeu. Mas estava todo mundo na unção, então ninguém se machucou, amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Avivamento, o despertar de uma geração, o reacender da chama, o Espírito Santo. Oh, aleluia. O Espírito da verdade que o mundo não vê, nenhum conhece, mas vós conheceis. Glória a Deus. Existe uma porção disponível para essa noite. Existe algo disponível para a tua vida, porque você carrega essa presença, meu irmão. Se você foi negligente com ela até hoje, acabou, é daqui para frente. Aleluia. Essa presença te habilita como ministro de uma nova aliança, para fluir no teu trabalho, no teu emprego, no teu lar, na tua família, na tua igreja, como ministro aqui na frente ou lá fora, evangelizando, com dons, com poder, com conselho, com inspiração. Aleluia. Eu quero ler só mais uma coisa com vocês. Não precisa abrir não. 1 Samuel, se você quiser marcar para depois você ler. 1 Samuel capítulo 10, verso 6. Aleluia. Eu sei que é um versículo da antiga aliança. Eu queria que o louvor fosse subindo. Aleluia. Eu sei que é um versículo da antiga aliança, mas eu gosto muito dele porque ele reflete, ele trata de forma tão objetiva do que acontece quando alguém recebe a presença do Espírito Santo, e a gente pode traduzir ele para o nosso contexto. 1 Samuel 6,10, ele diz o seguinte: e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará. Diga comigo, profetizará. Diz respeito a sinais, a prodígios, a algo exterior. Amém? Profetizar. Dons do Espírito. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Aleluia, o dom da fé. Curas, milagres, tudo isso está inserido aqui. Amém? E o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles. Olha a continuação. E serás transformado em um novo homem. Aleluia. Essa transformação não trata mais de algo externo, mas algo que acontece por dentro. Glória a Deus. Trazendo para o contexto da nova aliança, fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Aleluia.
transformação interior de glória em glória, de fé em fé, a sua própria imagem. Glória a Deus. Ele termina dizendo: e quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Aleluia. Efeitos da presença do Espírito Santo na vida de alguém: poder exterior, profecia, palavra de sabedoria, de conhecimento, dons. Segundo efeito, uma transformação, e serás transformado em outro homem. Frutos do Espírito. Aleluia. Claro, precisamos viver o equilíbrio entre essas duas coisas. Amém? Aleluia. Mas sabe, se você puder concentrar em uma, concentre nessa transformação que acontece por dentro. Por quê? Por quê, João? 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse a fé do tamanho tal para transportar os montes, ou seja, exterior, poder, sinais, prodígios, maravilhas, ainda que eu tivesse tudo isso, se não tivesse amor, fruto do Espírito, isso de nada valeria. Aleluia. Fica de pé.